E olha quem voltou! Tô aqui para abrir meu coração para vocês e contar o que aconteceu que eu sumi do YouTube desde 2021. Eu tentei voltar, mas eu não consegui, porque eu não tinha saúde emocional para seguir minha vida e fazer de conta que nada estava acontecendo. Eu estava envolvida num processo judicial e isso afetou muito o meu emocional, então eu não conseguia mais voltar a gravar. Eu peço desculpas porque tem uma obra aqui na frente, então tem bastante barulho de obra, eu não tenho microfone, é uma coisa bem despretensiosa, um vídeo bem caseirinho, então me perdoe. Primeira coisa que eu quero contar é que eu terminei o relacionamento de 11 anos que eu tinha em outubro de 2021. Eu fui parar no hospital com anemia crônica. Eu estava num estado gravíssimo, meu corpo não absorvia o ferro dos alimentos e isso tudo era em questão do meu emocional. E eu comecei a fazer várias análises assim na minha vida e uma delas foi o meu relacionamento. Eu não era feliz, nós éramos dois amigos vivendo juntos, não tinha relacionamento de casal. E eu comecei a pensar que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu não queria passar anos da minha vida daquele jeito. Eu queria ser feliz e eu merecia ser feliz, assim como ele também. E o casamento, o relacionamento acabou. A gente se separou, fez tudo certinho. Quando envolve dinheiro, envolve imóveis, ou um compra parte do outro, ou a gente pega, vende tudo e divide o valor. Como para vender tudo demoraria um tempo, eu consegui comprar a parte dele. Eu consegui 100 mil reais emprestado e dei para ele de entrada. Ele ficou com mais o carro no valor de 40 mil, esses 100 mil reais em dinheiro, e eu tinha mais 100 mil reais para dar para ele em 2 anos. 50 mil no primeiro ano, 50 mil no segundo ano. Fora isso, eu assumi o financiamento imobiliário da casa, que era 200 e poucos mil. E a partir disso que começou os problemas. Porque claro que eu não consegui pagar, né, gente? Porque eu tinha que pagar uma casa sozinha, eu tinha contas para pagar, eu vendi um terreno e para um conhecido era um terreno que só tinha documento de aqueles de gaveta, não tinha escritura. Então ele não me pagou, levei um golpe. Expliquei tudo isso pro meu ex, ele foi acompanhando todo o processo, foi me ajudar a cobrar toda a função. Em janeiro de 2023, ele veio aqui na minha casa, eu expliquei toda a situação novamente para ele e ele disse: não, tudo certo, não tem problema, eu espero. Março de 2023, eu recebi a intimação do oficial de justiça, onde eu tinha que pagar 100 mil reais para ele. Porque no contrato que o advogado dele fez, do divórcio, se eu não conseguisse pagar os primeiros 50 mil no primeiro ano, ele tinha o direito de me cobrar todo o valor, mais multa de 10% e mais 1% ao mês. Com o advogado dele, ele estava me cobrando total de 120 mil. E como eu não tinha nem 50 mil para pagar no começo, como é que eu ia ter 120 mil? Tentei entrar em contato com ele, implorei, olha, chorei, mandei mensagem, liguei, nada. Ele só dizia, só com o meu advogado. Não quis saber de acordo, não quis saber de conversar comigo. Se eu não pagasse o imóvel que estava quitado, que era o chalé que eu tinha comprado com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha empresa, ele seria indicado para penhora, para pagar a dívida, então, de 120 mil, um imóvel que hoje está valendo muito mais. E eu tive que pagar. Quando você deve para a justiça, só tem uma alternativa se a outra parte não aceita acordo. É 30% de entrada e o restante em 6 vezes. Ficou 30 e poucos mil de entrada e a prestação de 14 mil reais. E graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, meus irmãos, minha mãe, todo mundo ajudou e eu consegui pagar. Em maio de 2024 eu terminei de pagar, encerrou tudo isso. Só que daí começou um novo problema, porque agora ele não quer assinar a transferência dos imóveis. Então ainda segue correndo na justiça, mas agora não sou eu que devo para ele, é ele que me deve, né? E uma hora ou outra ele vai ter que assinar, porque isso aí tá na justiça, tá acordado, eu paguei via judicial, então, né? Uma hora vai se resolver e eu tô muito mais tranquila, porque eu não devo mais nada. Mas eu confesso para vocês que me desestabilizou total. Eu digo para vocês assim que desde 2023,
2023, que foi toda essa função, eu não vivi. Eu vivi para trabalhar, baixar a cabeça e pagar, porque a minha meta é devolver cada centavo para quem me emprestou. Eu ainda não consegui terminar de pagar, né? Mas já tô bem adiantada, porque tudo que eu fiz na minha vida nesses 2 últimos anos foi baixar a cabeça, trabalhar para pagar a conta. E só isso que eu pensava, eu tenho que pagar quem me emprestou, eu tenho que devolver o dinheiro para quem me ajudou. Pago o juro dos 100 mil primeiro que eu dei para ele, pago o juro de todo esse valor que eu pedi emprestado para os meus irmãos, pago o juro, mas eu acredito que tudo se resolve e as coisas boas acontecem para quem é do bem. E tudo tem consequência, assim, sabe? E uma hora as coisas vão acontecer. Mas hoje eu tô bem mais leve, muito mais tranquila, porque as coisas estão se resolvendo, né? Não tenho carro, tenho uma moto e tô devendo a casa ainda, pago prestação, tô devendo ainda para os meus irmãos, mas as coisas estão se alinhando e estão se resolvendo. E nos próximos vídeos eu vou contar para vocês o desfecho do restante da história, porque não é só coisa ruim, não é só tragédia, muita coisa boa aconteceu aí também. E eu peço desculpas pelo barulho, peço desculpas pela meu nervosismo também, né? Porque é bem difícil vir contar uma história tão pessoal, tão particular, onde envolve tantos problemas assim. É meio vergonhoso? É, também, sabe? Ter que passar por tudo isso, sabendo que tu confiou, tu acreditou numa pessoa, tu viveu tanto tempo do lado dela e se deparar nessa situação. Desde esse dia que eu liguei lá em março de 2023 para ele, falando do negócio pra gente conversar, pra gente tentar um acordo, eu nunca mais falei com ele, graças a Deus eu nunca mais vi ele. Então, eu penso que pelo menos a gente não teve filhos junto e não precisa manter esse contato. E é isso, gente. A gente passa por problemas nessa vida que a gente nunca imagina ter que passar por isso, mas são coisas da vida, coisas que acontecem. E como eu disse, no próximo episódio, no próximo vídeo, eu começo a contar o restante da história para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse retorno, espero que a gente possa se ver breve e até o próximo vídeo. Beijão!